Salve Deus, salve Deus. Mais uma vez eu peço permissão ao comandante Ascan para vir trazer algumas palavras que eu julgo serem oportunas, necessárias. Eu não tenho por hábito manifestar assiduamente, mas sempre que um assunto é de urgência, eu sempre trago essas notícias aos senhores, não no sentido de alarmar, mas no sentido de prevenir. Nós criamos o trabalho das terças-feiras com a finalidade de trazer proteção aos membros do grupo, né, contra os ataques das trevas que naquele momento estavam se manifestando na forma biológica que ficou conhecida como coronavírus. Uma pandemia que foi profetizada, que foi avisada, e que, no entanto, as pessoas, como sempre, consideram esses avisos como algo místico e, portanto, é desprezível, não levaram a sério. Naquela ocasião, o vírus estava se espalhando pelo ar com uma velocidade extrema, infectando a todos, matando milhões, brancos, pretos, velhos, crianças, ricos, pobres, independente de orientação sexual, independente de etnia, de credos, de status, de nação, de partido político. Todos estavam à mercê dessa entidade biológica. O medo se espalhava sobre o planeta como fogo que se espalha morro acima. E esse medo permaneceu por um longo período, onde nós outros que estamos aqui em nossas naves, nós olhávamos para a Terra e víamos um manto negro cobrindo todo o planeta e mostrando ao universo a tristeza e o luto da humanidade por seus milhares de filhos, amigos, companheiros, parentes, perdidos para uma doença que não veio da natureza, mas que é fruto do interesse de minorias. Mais do que exigência do isolamento obrigatório, as pessoas se fecharam dentro de si. Elas foram para dentro de si, temendo a aproximação de qualquer um que, por um motivo ou por outro, cruzasse a linha de segurança de 2 metros entre um e outro, que era o que se estabelecia naquele momento. E as pessoas ficaram angustiadas, deprimidas, isoladas, porque tinham medo do contato dos próprios filhos, dos próprios pais, dos próprios amigos. Foram dias, meses, anos, 2 anos de desolação, de desespero,
de angústia e de insegurança. Então, quando tudo parecia perdido, o Cristo, mais uma vez, se encheu de misericórdia e de compaixão pelos seus filhos, pelo planeta, pela humanidade, e mais uma vez enviou os seus emissários estelares que fizesse vir sobre a Terra uma fonte de luz para consolar, para esclarecer. Lembrando, senhoras e senhores, que desde o primeiro momento aqui nesta família, nós advertimos que o vírus era produção humana e que a cura havia sido produzida juntamente com o vírus. E, no entanto, o sistema segurou essa cura o máximo que pôde, porque chegava um ponto que pesquisadores desmonetarizados já tinham encontrado o caminho, então eles tinham que divulgar essa cura, que eles já tinham prontas. Mas enquanto isso, Cristo manda uma pleiade de luz na forma dos irmãos estelares arcturianos e pleiadianos, e eles criaram diferentes trabalhos em diferentes pontos do planeta, e aqui eles criaram um círculo mágico, e a própria figura circular ela é mágica, de cura e de proteção para todos que aqui estavam. Esses círculos que eles criaram em diferentes cidades, em diferentes nações, com diferentes tipos de grupos, porque se tinham grupos universalistas como esse, tinham grupos espíritas, tinham grupos da Umbanda, tinham grupos protestantistas, tinham grupos católicos, cada um no seu círculo de crença, mas com o mesmo trabalho. Se você imaginar que na Igreja Católica se fazia o terço de forma virtual, o que é o terço se não um círculo? Né? Um círculo mágico. Então, eles se valiam dessas ferramentas para poder fazer o seu trabalho. E nesses círculos espalhados por todas as partes dos planetas, essas entidades, justamente com outras entidades ligadas à cura do corpo físico, como os médicos do astral, como os caboclos curadores, no caso deste país e da América Central, né? Os próprios pretos velhos, outras entidades de outras nacionalidades que também trabalham na cura, os ciganos e tudo mais, todos eles unidos, né, para trabalhar junto com os médicos do astral, né, em várias especialidades que não só as causadas, né, pela a síndrome, o CERN, a síndrome da deficiência respiratória causada pelo corona, e que trabalharam incansavelmente para proteger as pessoas que estavam ali sob aquela luz emanada por eles. Esse trabalho especificamente fez parte da geometria sagrada, que do ponto de vista espiritual foi feito com fogo purificador do núcleo da Terra, doado pelos dragões, representado por Xangô, uma entidade que vocês chamam de orixá, né? Ele veio das entranhas da Terra e trouxe o fogo purificador para queimar aqueles vírus, e também baixou sobre a Terra, a nave
que é conduzida por nada mais, nada menos que aquela entidade que vocês conhecem como sendo o Rei Salomão, que para nós tem outro nome. Então, ele traz da dimensão astral em que ele está alocado a sua estrela mágica. Não sei se já ouviram falar da estrela de Salomão. Não é a estrela de Davi, é a estrela de Salomão. Ele derrama sobre a terra o fogo purificador da sua estrela de Salomão. E ele continua até este momento sustentando essa energia solar que foi acrescida da chama violeta de Saint-Germain, tudo em prol de sustentar a saúde de todos os membros desse grupo. Pois bem, embora o círculo fosse fechado para isolar a ação do vírus, todos poderiam nele se abrigar. Ele era um círculo fechado em magia, mas aberto a todos que tivessem fé e quisessem se manterem protegidos. E nenhum dos filhos dessa nave seu sob os ataques dos tubarões invisíveis do Covid-19 espalhados no ar. E mesmo aqueles que foram infectados por ele, sobreviveram sem sequelas. E eu posso citar 2 exemplos. Um exemplo muito grave e outro que foi grave pela comorbidade, porque se tratava de uma pessoa hipertensa com algumas comorbidades oriundas da própria idade, de condições físicas, como nosso irmão Ribamar. E outra pessoa muito jovem, extremamente jovem, saudável, né? E que foi infectada e que nós tiramos no momento em que seria entubada, nós a tiramos e trouxemos ela de volta, que é a menina deste canal, a sua filha Vitória. São 2 exemplos, vários outros exemplos que aqui tem. Então foram dias tensos, sombrios, carregados de muito medo, de muita insegurança. Insegurança que prevalece até os dias de hoje, não é, irmã Eleusa? Porque você adotou hábitos de salubridade, de higienização em relação à sua casa que se mantém até hoje e que são saudáveis, mas fruto da insegurança daquele período, né? Do que aconteceu naquele momento. Então, isso aconteceu, a sombra se abateu sobre a terra, mas a luz da Mãe Estrela Guia, a mesma luz que anunciou a chegada de Yeshua neste planeta, a mesma luz que guiou os magos, os sacerdotes que vinham do Oriente até a criança sagrada. A luz dessa grande nave mãe estrela guia não deixou de iluminar o coração dos seus filhos e filhas, enviando luz, música, mensagem de esperança e cura. E a minha própria nave, que aqui na Terra é conhecida como nave candente, né, pela forma de brilho que ela tem, foi uma palavra adaptada para as linguagens indianistas. Então, em vez de estrela cadente, nossa nave ficou conhecida como sendo a nave candente, né? E a nossa nave, ela estava encarregada de levar e trazer todas as entidades interessadas em trabalhar na Terra. Então, foi esse o trabalho.
Quando a pandemia encontrou a cura, os ânimos se acalmaram, a recomendação foi de que o trabalho não parasse, que ele tivesse prosseguimento, a fim de auxiliar no reequilíbrio, na harmonização, né, na sustentação espiritual de todos aqueles que ficaram muito abalados. A humanidade ficou muito abalada, mas não criou tipo, não criou tipo, né? Então, o círculo crístico de cura cósmica, ele continuou até os dias de hoje, curando, ensinando a todos a curarem a si mesmos. E nós temos relatos de curas, muitos, mas muitos relatos de curas, né? Recentemente, nós temos observado os ventos do Oriente, prestem atenção no que nós estamos falando. Nós temos observado ventos do Oriente, mais uma vez, soprarem com rajadas fortes, secas e altamente destrutivas, se espalhando por todo o planeta e carregando em seu bojo novas cepas prontas para se alastrarem novamente pelo planeta. Vocês estão cansados, né? Mas vocês estão prontos. Mais uma vez. Mais uma vez, as mentes sombrias liberaram seres invisíveis dos laboratórios, capazes de exterminar uma grande parte da população. E isso vai acontecer. São necessários que venham os escândalos, mas ai por quem eles venham, não é isso o que o Cristo disse em Mateus? Nessa fase conturbada da transição planetária, em que se realiza a separação do joio e do trigo, inevitavelmente muitos terão que deixar a matéria, e é muitos. E isso não acontecerá como castigo. Ah, se ele desencarnou é porque ele é o joio. Não é isso. Não é castigo, não é provação, não é destruição. Isso faz parte do êxodo, faz parte da separação, faz parte do expurgo, da limpeza do equilíbrio planetário. Pode ser que algum desencarne e ele não é joio, ele não vai ser expulso do planeta. Ele vai reencarnar e vai ajudar na reconstrução do planeta. Como neto do seu filho, como bisneto do seu neto, enfim. Né? Então, por isso, esse trabalho ele tem que continuar e doravante ele vai retomar o seu caráter emergencial, aquele mesmo caráter que ele teve no começo. Né? Os ciclos se repetem e com eles a metáfora das pragas do Egito que também estão sendo ressuscitadas. Então, quando você fala que a terra será destruída pela água, pelo fogo, pelo ar ou pela própria terra com os terremotos, você também pode entender essa destruição na forma metafórica. Pelo ar já veio o Covid-19. Pelo fogo vem o Mpox. Ainda tem a água e a terra. Então é preciso se precaver. Agora que passou o carnaval, que passou a aglomeração, é o momento de se precaver, de se purificar,
de se proteger, de se fortalecer. O vírus já está nesse país e viajando por vários estados e cidades. É altamente contagioso. Ah, não chegou aqui na minha cidade. Tudo bem. Mas você controla a entrada e saída da sua cidade? Você tem um muro, como os antigos tinham, com uma única porta de entrada em que você controla quem é que entra, quem é que sai? Você faz teste nessas pessoas? Não, porque não interessa ao sistema. O sistema, ele tem sociedade capitalista com os grandes laboratórios. E interessa ao sistema diminuir uma quantidade, um percentual. Vocês se lembram que o Ascan falava que dos 8 bilhões não passariam, da casa dos 8 bilhões, não passaria, não chegaria a 9 bilhões? O planeta, ele precisa respirar, ele tem recursos, mas ele tem recursos para todos por um determinado período. E o sistema sabe disso. E ele quer eliminar uma parte daqueles que eles consideram como desnecessários. Enquadre-se nisso os pobres, as populações de países de terceiro mundo, como eles chamam. Então, ebola, mpox e outras doenças que nem existiam mais, como, por exemplo, a varicela, ou a rubéola, ou a varíola, são todas cepas que estão por aí. Então, voltamos a insistir com os senhores. Evitem aglomerações. Evitem lugares abafados, com várias pessoas próximas, encostando, toque físico, principalmente com toque físico. Se tiver, observem os braços, observem as mãos. Não é preconceito, verifiquem se não há sinais parecidos com os sinais da catapora, vocês devem conhecer, né? Ou herpes, vocês devem conhecer. E evitem contato físico com essas pessoas. Evitem usar utensílios de outras pessoas. Se você for a um lugar público, procure levar seu próprio copo, seu próprio caneco, em alguns lugares, em alguns determinados lugares que você não confiar na higiene. E fortaleçam os seus espíritos, fortaleçam os seus sistemas imunológicos. Nesse aspecto, o Dr. Bezerra de Menezes ficou de nos trazer nas terças-feiras a sua orientação. Priorizem uma alimentação saudável, acompanhada de pensamentos edificantes, porque não basta só o pão material, necessário é o pão espiritual, e um medicamento essencial. Essencial. Sol. Sol. Tomar sol, pelo menos 2 horas de sol por dia. Vai andando para o seu trabalho, deixe o seu carro, vai na hora do almoço, mas tome sol, porque o sol está carregado de neutrinos vindos diretamente de Alcione, com capacidade de cura. Quando falo em pensamentos edificantes, vocês podem lembrar que os vírus, se você analisar a frequência do vírus em hertz, ele tem uma frequência baixíssima. Então, ele não suporta a vibração elevada. Ele morre. Amor. Você está entendendo, Eleusa? Tudo que eu estou falando? E é por isso que é necessário manter músicas em frequência de 500 para cima. 428 para cima. Por quê? Porque o sistema te põe para ouvir música
que tem frequência baixa, rasa, é o pancadão, é a música de massa. Você pode olhar a frequência dela, vocês têm instrumentos para medir e ela é baixíssima. E o que que uma música de baixa frequência ela atrai para você? Ela atrai vírus e ela atrai entidades que estão naquele mesmo padrão vibracional. Então não é só bebida alcoólica, não é só carne vermelha, não é só drogas, coisas muito simples. Os vírus, eles não suportam as preces, porque a prece é um padrão vibracional elevado. Eles não suportam uma música elevada, eles não suportam pensamento positivo. Então, é esse o nosso recado que nós tínhamos. Pode acontecer, começar a qualquer momento. Em tempo, em tempo, nós estamos trabalhando com as nossas armas no combate massivo desses vírus que já estão espalhados no planeta. E vamos continuar trabalhando, mas nós precisamos trazer essa advertência aos senhores, para não acontecer o que aconteceu há pouco tempo atrás, tá certo? Então, da nossa parte, nós vamos continuar combatendo esse vírus e outros, né? Nós vamos combater as ameaças, todos os tipos de ameaça, é bomba nuclear, é ataque externo, é ataque interno, é vírus. Nós estamos aí, como disse o Ascan, em pleno Armagedon. E não se surpreendam se em um dado momento qualquer vocês ouvirem uma notícia de duas naves que se chocaram no céu e caíram na terra num determinado lugar, ou uma grande explosão que vocês viram no céu, não foram os satélites de Elon Musk. São naves em combate. Pode ter certeza disso, tá? E vamos continuar aqui reforçando esse trabalho da terça-feira. E a única coisa que nós pedimos aos irmãos é que tenham fé, mas não é fé rasa, é uma fé sincera, é uma fé consistente para que vocês não estejam expostos a esse novo vírus. É isso. Volto a palavra para o irmão Ascan e agradeço a todos por terem me ouvido. Salve Deus. Salve Deus. Muito obrigado. Salve Deus. Salve Deus.